Olá pessoal, voltando ao quarto vídeo do livro que nós estamos lendo, Ladrões de Sonhos. Ainda é o primeiro capítulo e hoje nós vamos encerrar o primeiro capítulo lendo o quarto ladrão de sonhos, a família. Se o seu sonho sobreviver aos desafios do passar do tempo, das mentiras do diabo e da oposição dos amigos, o desafio final geralmente é o mais difícil e doloroso, porque ele diz respeito à sua família. O tempo passa e traz novas estações. A voz do diabo pode ser repreendida e silenciada, e você pode dar adeus aos seus amigos. Mas sua família está com você por toda a vida. Você cresce amando os membros da sua família e nunca perde aquele desejo íntimo de ter o amor e a aprovação deles. Entretanto, às vezes é difícil demonstrar amor e respeito à sua família e obedecer a Deus ao mesmo tempo. Com o tempo, pode parecer que você está andando em uma corda bamba enquanto continua crendo em Deus que um dia todos os membros da sua família serão salvos, cheios do Espírito Santo e darão passos cheios de fé em direção aos seus próprios destinos divinos. Minha própria família me viu dar muitos saltos de fé em minha vida. Hoje, eles não me questionam mais quando digo a eles que ouvi Deus sobre uma questão, mas isso nem sempre foi verdade. O fato é que quando qualquer um de nós começa a ouvir a voz do Senhor, Ele pode nos pedir para dar certos passos radicais a fim de seguirmos o plano dele para a nossa vida. Nessa situação, os membros da família podem muito bem questionar nosso julgamento, porque eles nos amam. Quando Denise e eu estávamos casados há somente alguns anos, eu era o pastor de uma pequena igreja e éramos tão pobres que meu rendimento brutal anual era um pouco menos de $2.000. As janelas da nossa casa estavam quebradas, então usávamos toalhas, roupas íntimas e qualquer coisa que pudéssemos encontrar para cobrir as rachaduras no vidro. Somente um quadro da nossa casa tinha aquecimento. Somente um quarto da nossa casa tinha aquecimento. E como a cozinha tinha um vazamento de água, o chão geralmente ficava coberto com uma fina camada de gelo no inverno. E quando alguns dos membros da nossa família iam nos visitar, eles sempre comiam antes de chegar, porque sabiam que não teríamos comida suficiente em casa. Foi durante esse período que Denise e eu começamos a sonhar e iniciar o ministério itinerante. Éramos jovens e inexperientes, mas sentimos que era a hora de dar início ao sonho que Deus havia colocado em nossos corações. Quando minha família soube da nossa visão de iniciar o ministério itinerante, eles imediatamente entraram em cena. Deixar sua igreja? Eles me perguntaram. Deixar a sua casa? Você tem certeza de que isso é certo? Enquanto os membros da minha família revelavam uma dúvida atrás da outra, eu ficava pensando, na verdade, não estou abrindo mão de muita coisa aqui. Mesmo assim, lançar seu ministério itinerante sem renda garantida era um grande passo de fé para nós na época. E foi difícil de lidar com a incerteza que vinha das declarações de nossa família. Esse último roubador de sonho é muito mais pessoal. Afinal, os membros da sua família viram você crescer no natural, mais do que qualquer um no mundo. Eles conhecem suas falhas e fraquezas. Então, quando você anuncia, o Senhor me disse, para fazer isto, alguns membros da família poderão tentar fazer você abandonar seu sonho, lembrando-lhe dos seus erros e fracassos passados. Eles podem tentar convencê-lo de que você está apenas compensando suas inadequações, vivendo em um mundo de fantasia, em vez de encarar os seus problemas de forma realista e viver a vida como as pessoas normais. Mas eis algo que você deve sempre se lembrar. Todos os ladrões de sonhos virão até você com um argumento verdadeiro. Por isso sua mente responderá. Sim, já faz muito tempo desde que o Espírito Santo falou comigo sobre o meu sonho. Sim, Satanás, eu realmente tenho um ego que gosta de se exaltar acima dos outros.
Sim, amigos, eu estou fazendo mudanças importantes na minha vida agora e às vezes nem eu mesmo me reconheço. Sim, família, eu admito as falhas e fraquezas que vocês viram em mim durante toda a minha vida. Mas você precisa enfrentar as acusações e incerteza que esses roubadores de sonhos estão declarando. Trate com eles de acordo com a palavra e com o Espírito de Deus. Ao fazer isso, você não apenas perseverará e se manterá firme em seu sonho, como também será fortalecido no seu homem interior e se tornará mais semelhante a Jesus. Portanto, mantenha-se firme na visão que Deus colocou em seu coração. Não importa o quanto demore. Não importa quantas vezes você tenha de dizer ao diabo que o seu velho homem egoísta e egocêntrico está morto. Não importa quantos amigos lhe digam que seus planos são loucos e depois abandonem você. Não importa o quanto doa quando os membros da família ficarem contra o seu sonho por causa do amor e da preocupação deles com você. Se você sabe que foi Deus quem colocou a visão no seu coração, isso deve ter precedência sobre qualquer outro argumento. Esse fato deve assumir a posição de maior importância na sua vida. Ele deve ser a verdade que você nunca poderá perder de vista. Hebreus capítulo 10, verso 23, nos adverte para que não nos apeguemos ao que Deus nos falou. Nos adverte para que nos apeguemos ao que Deus nos falou e não ao que a nossa família ou amigos disseram. Quando recebemos uma palavra do Senhor, devemos abraçá-la com toda a nossa força, segurar essa instrução divina com tanta firmeza que nada nem ninguém possa roubá-la de nós. Precisamos nos apegar ao nosso sonho com tudo que há em nosso ser. Subtítulo: Nunca é tarde demais. Uma das coisas mais tristes que Denise e eu encontramos quando viajamos no ministério é o entendimento de que o corpo de Cristo está cheio até transbordar de cristãos que em algum momento receberam uma palavra de Deus, mas nunca fizeram algo com ela. Esses homens e mulheres já arderam de paixão por fazer algo tremendo para Deus neste mundo, mas então os roubadores de sonhos os pressionaram de todos os lados, eliminando a sua confiança e destruindo a sua determinação. Até que, finalmente, eles deixaram que o sonho lentamente fosse se esvaindo de seus corações e mentes. A vida empolgante, cheia de aventura e de fé, que eles um dia haviam visualizado e que esperavam ansiosamente, foi reduzida a uma rotina entediante e opressiva. A todos os lugares que vamos para ministrar, encontramos pessoas nessas situações. Pessoas que, quando ainda muito jovens, receberam do céu um sonho que ardia em seus corações, mas que não foram adiante. Por exemplo, algumas delas sabiam que Deus lhe dera a habilidade para ganhar milhões e ajudar a financiar a pregação do Evangelho em todo o mundo, a fim de trazer a colheita do fim dos tempos que atualmente está acontecendo. Outros sabiam que haviam nascido para estabelecer seus próprios negócios ou ministérios, mas em vez de perseguirem seus sonhos, esses cristãos se contentaram com menos e o resultado foi uma vida medíocre. Quando as pessoas se aproximaram do fim de suas vidas sem realizar o que Deus as chamou para fazer, elas costumam procurar um bode expiatório. Infelizmente, um dos bodes expiatórios mais comuns que as pessoas usam são os próprios filhos. Eles dizem: bem, se eu não fiz nenhuma outra coisa, ao menos criei bons filhos. É verdade que criar filhos temente a Deus, saudáveis e produtivos, deveria ser uma de nossas prioridades máximas. Entretanto, nossa responsabilidade parental não serve como desculpa para ignorarmos ou escolhermos não cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. A verdade é que se nos recusarmos a seguir a direção do Espírito Santo para cumprir o nosso propósito divino, no fim das contas, não daremos um bom exemplo para os nossos filhos. Estaremos apenas perpetuando nossas frustrações e transmitindo para a próxima geração o nosso fracasso em obedecer a Deus. Eis a conclusão.
Seu senso de propósito e realização e suas maiores alegrias e aventuras só podem ser encontrados seguindo o plano de Deus para a sua vida. Se você perceber que permitiu que os ladrões de sonhos roubassem seus sonhos, lembre-se de que nunca é tarde demais para começar a perseguir o propósito e o plano de Deus para a sua vida, seja qual for a sua idade atual. Pense sobre Moisés, que tinha 80 anos de idade quando Deus o chamou para sair do deserto e confrontar Faraó. Portanto, lembre-se, quando você recebe uma palavra de Deus, precisa agarrar-se a ela. Envolva seus braços de fé ao redor dessa revelação divina. Segure-a com força e a mantenha plantada firmemente no seu coração. Em outras palavras, sente-se sobre ela. Faça tudo o que estiver em seu poder para impedir que o sonho de Deus lhe seja roubado de você e depois persiga-o com todas as suas forças. Uma observação importante. Antes de seguir em frente, quero dizer uma coisa muito importante. Talvez você esteja lendo este livro e ainda não tenha nascido de novo. Abre parêntese. Em outras palavras, talvez você ainda não tenha se arrependido dos seus pecados e declarado que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador pessoal, que ressuscitou dos mortos para lhe dar uma vida inteiramente nova. Fecha parênteses. Talvez você tenha algumas ideias sobre o propósito e o plano de Deus para a sua vida, porque reconheceu e o perseguiu os seus talentos, habilidades e interesses. Entretanto, você nunca saberá porque foi criado se não conhecer o seu Criador. Você nunca conhecerá o melhor plano para a sua vida se não conhecer aquele que projetou o seu plano. E você nunca conhecerá a verdadeira realização, sem conhecer Jesus Cristo. Portanto, se você ainda não se arrependeu do seu pecado e fez de Jesus o seu Senhor e o seu Salvador, eu o incentivo firmemente a fazer isso agora mesmo. Não espere nem mais um segundo. Você pode começar hoje mesmo a descobrir o propósito divino que está por trás dos seus talentos, habilidades e desejos mais profundos. Pense nisso. Deus tinha um plano para a sua vida antes da fundação do mundo. Enquanto formava você no ventre da sua mãe, seu Pai Celestial soprou sonho dentro do seu espírito que estavam alinhados com esse plano. Esses sonhos dados por Deus refletem sua individualidade especial, seu chamado e seus dons divinos. Você foi chamado para se conformar com a imagem de Jesus Cristo e não a imagem ou as opiniões de sua família e amigos. Você sabe que qualidades ou aspirações que possuem fazer de você alguém único? Algumas vezes seus amigos ou sua família fizeram você questionar seus dons ou a si mesmo porque seus talentos eram diferentes deles? Nesse caso, o que você aprendeu com essa experiência? Se você for honesto consigo mesmo, descobrirá que seus próprios desejos e habilidades revelam o esboço do projeto de Deus para a sua vida. Na tentativa de provocar medo, forças destruidoras de sonhos atacarão sua mente, sua vontade e suas emoções até você recuar do que Deus lhe revelou. Mas se você enfrentar esses ataques, em vez de se esconder deles e depois responder a quaisquer perguntas que surjam em meio a essa experiência, encontrará a determinação que necessita para seguir em frente. Qual é o sonho que se destaca em sua vida? Você tem certeza de que ele vem de Deus? Como você sabe? O que neste momento está dentro da sua capacidade de fazer para ajudar a realizar o sonho que Deus lhe deu? Você já deu alguns desses passos? Se não, por quê? A razão pela qual muitas pessoas fracassam não é por falta de visão, mas por falta de determinação. E a determinação nasce de calcular o custo. Reflita sobre o que será necessário para transformar seu sonho em realidade. Quando você pensa sobre os obstáculos em potencial, antes de realmente enfrentá-los, desenvolve uma determinação interior de suportar tudo o que encontrar ao longo do caminho. Quais obstáculos estão entre você e o seu sonho?
Que preparação é necessária para ajudá-lo a vencer esses obstáculos? Quais mudanças você precisa fazer em sua vida para realizar o sonho que Deus lhe deu? Você está disposto a parar de dar desculpas e deixar de lado uma vida de mediocridade para poder dar passos em direção ao cumprimento da visão que Deus lhe deu? O que você tem a perder? O que você tem a ganhar? E aqui concluímos o primeiro capítulo. Até o próximo vídeo.